essa disputa entre o Deodoro e o Floriano. Aqui no Ceará teve um episódio clássico, que foi lá no Palácio da Luz, né? Um tiroteio, 13 pessoas morrendo, papoco medonho, a estátua caiu. A estátua cai em pé, quase explode a igreja do Rosário. E o que isso tem a ver? A disputa nacional numa praça em Fortaleza. Se você fosse convidado para um passeio, caminhar a pé em Fortaleza, com um professor de história, e aí aliar essa caminhada com conhecimento, você iria? E se esse convite fosse para o cemitério de São João Batista? Como é que você ia reagir? Porque essa é a proposta do meu convidado de hoje. Ele está com um projeto maravilhoso, que pega essas duas vertentes, e mais uma, que é o Fortaleza Sobre Trilhos. E aqui, ao longo da conversa, vocês vão saber mais desse projeto. Professor Sandoval, obrigado. Que alegria estar aqui. E te parabenizar, né, por ocupar esse espaço tão carente da gente, né? Não é? Você tem feito uma diferença muito grande, né? Obrigada. Algo que tem nos motivado, o conhecimento tem se tornado ainda mais acessível, e eu desejo muita força e coragem, Obrigada. né? Então... E que você continue firme aí nos encantando. E você maratone lá o canal, viu, bicho? Pode deixar, vamos divulgar cada vez mais. Divulgar. Essa Vida Corrida, bota ali e vai escutando. Nós estamos no Spotify, inclusive. Olha também. Aí, pronto. A partida geralmente é publicado na quarta o episódio, são semanais. Mas na quinta ele já está no Spotify. Que alegria, nosso professor de história. Seu professor de história, isso mesmo. Como é que nasce o bordão antes de qualquer coisa? Olha, Isabel, eu sempre ficava inquieto, né? Ainda mais nessa nossa vida de professor, de historiador, muito associada a marcar, chamar a atenção dos alunos. Eu ficava pelejando, rapaz, eu tenho que ter um bordão. E aí muitos professores que me inspiram tinham, né? Tinham alguma frasinha de efeito, até para chamar a atenção da juventude que precisa desses toques, né? Aí um dia, eu não sei nem te dizer como é que foi, mas acho que surgiu. Sandoval Matoso, seu professor de história. Porque Sandoval já é um nome diferente, né? Não sei se você conhece algum Sandoval aí. Né? Não. Acho que Fortaleza só tem eu. E meu primo e o meu tio, né? Que aí depois é uma história que vale a pena pra gente contar. Certo. Aí eu falei, Sandoval Matoso, né? Aí o sanduíche, seu professor de história, ficou. Seu professor de história. E aí, pegou. E ficou tua cara. Aí ficou. Ficou tua cara. Aí deu certo. Sandoval, obrigada por ter aceito de novo aqui, fazer aqui de público, agradecer a sua presença. Eu queria saber, eu vi no teu currículo, eu lhe investiguei e descobri que você fez direito. Isso. E chegou a fazer especialização em direito de trabalho, né? Isso. E depois foi para a história. Como é que foi isso? Conta aí. O que é que virou a chave? O que é que despertou? Essa história ela é bem interessante, né? Porque eu sempre fui apaixonado por história. Você que deve estar escutando a gente também deve ser bem apaixonado, né? Se tá aí é porque é. E aí aquela pressão familiar e da sociedade. Um aluno aplicado, mais do que estudioso, eu conseguia captar muito as coisas na aula. Então, se eu prestasse atenção na aula, eu tinha uma memória fotográfica, conseguia memorizar muitas coisas. E por um sistema de cobrança de vestibular, né, fiz o da UFC ainda. Isso era muito vantajoso. E aí seria uma espécie de desperdício um jovem desse potencial ir para uma faculdade de história. E a gente sabe que tem esse preconceito, né? Pela conjuntura educacional do Brasil. Quando você olha, né, quais são os jovens hoje que estão na sala de aula que pretendem ingressar na licenciatura? Essa estrutura que a gente traz de desvalorização do ensino, né? Apesar de estar tendo algumas mudanças, ela foi me impactando no sentido de, peraí, será que eu vou viver disso? E aí, conversando com minha família, surgiu a possibilidade, por que a gente não faz direito? Eu sempre tive muito forte um senso de justiça. E aí eu falei, não, vou fazer história na UES e o vestibular de direito na UFC. E aí vamos ver o que dá, né? Eu acredito muito, né, numa frase que diz assim, né? Deus fala no coração e confirma nas circunstâncias. As circunstâncias, elas podem nos orientar. Independente de fé, né? Como você queira chamar essa força maior aí. Que muitas vezes para o historiador é a potência do tempo e dos homens, né? Como vai dizer Mark Bloch. Exatamente. Aí, rapaz, eu passei nas duas. Pensa num dilema. Foi quando eu comecei a experimentar o que seria o mundo adulto. Tomar uma decisão. Decisão de duas coisas boas. Né? Olha aí que coisa maravilhosa. Tem gente que nem tem essa opção, né? Não consegue nenhuma, né? Aí eu, vou fazer direito. E aí, ao longo da faculdade, eu comecei a dar aula de relações humanas. Eu já estava muito envolvido com jovens. E aí foi fazer as duas ao mesmo tempo? Não fiz, porque não dava para fazer ao mesmo tempo, né? Em duas públicas. Aí eu fiz direito,
comecei a dar aula de relações humanas muito pela experiência já própria com jovens e aquela ideia, a história vai vir na hora certa. Só que aí, vai dizer Lô Borges, né? Os sonhos, eles não morrem, né? Os sonhos, eles não envelhecem. Não envelhecem. Eles ficam ali guardados, latentes, e na hora certa, eles surgem. Parafraseando o Pollack, que é um cara que eu gosto muito, usei bastante lá no mestrado, ele vai falar sobre... Não, ele vai falar sobre memória marginal. Ele vai dizer que a memória marginal é aquela que o pessoal não quer dizer, porque ela é violenta, ela é traumática, seja para quem fez, seja para quem sofreu. Então, em regimes autoritários, né, principalmente ali próximo ao fascismo, em ditaduras, ou o perseguido e o perseguidor, eles não querem falar muito. É natural esse processo de cicatrização. Só que a história tá ali, a memória tá ali e ela tá latente. E na hora certa, ela aparece. Então a história comigo foi mais ou menos assim, né? Eu estava já dando aula, conheci o pessoal do Colégio Santa Cecília, comecei a trabalhar lá, gostei muito do estilo deles, até que a freira pegou e disse assim, meu filho, você tem que ter uma licenciatura, você não pode dar aula só com a sua OAB, não. Aí eu tinha terminado a OAB, né? Terminado a faculdade, tinha feito a prova da ordem, tinha passado, e rodei o Brasil fazendo prova para o Tribunal do Trabalho. Eu falei, olha, o melhor concurso é ser oficial da Justiça do Trabalho. Porque eu consigo, de repente, fazer meus prazos, ter um horário mais flexível e dou as aulas, né? Nesse inteirinho. Só que não foi isso que aconteceu. Aí foi nesse processo que eu também fiz a especialização, né? Estudando para os concursos, fiz a especialização. E cada vez mais um sentimento de inquietação. E, por outro lado, as portas na educação se abrindo. Aí, quando a irmã falou isso, eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou atrás. Aí fui fazer a faculdade de História à distância, porque era a que tinha. Lá na Estácio. E aquele ego, né, meu besta dentro da gente, começou a ficar me inquietando, né? Poxa, eu queria ter feito na UFC, na UES, eu tô fazendo história à distância na Estácio, mas foi aquilo que foi necessário. E assim que eu peguei o meu diploma, né, um professor muito querido e um mestre para nós, é o professor Aníbal, né, que Deus o tenha, né, uma referência para o ensino de história do Ceará, né, o movimento negro. Ele pegou e disse assim para mim, companheiro, a vida é feita de ciclos e o meu ciclo está finalizando. Eu tinha acabado de pegar o meu diploma. E eu falei, rapaz, eu acho que isso é um sinal para dizer que as portas também elas vão se abrindo, tudo no tempo certo, né? E na lógica mesmo, aí, acompanhando os mestres, né? E aí veio isso, eu tomei a decisão, em 2017, de dizer... Eu sou professor de História. Foi na primeira aula de História que eu dei na minha vida, no Colégio Juvenal de Carvalho. Minha mãe estudou lá. Eu estudei lá quando era criancinha. A minha também estudou lá. E foi a primeira aula de História que eu dei. Sabe porque um professor amigo meu viajou para fazer a Olimpíada de História. Era sexta-feira, nessa época eu não trabalhava na sexta. Porque quem trabalha na sexta é liso, é desorganizado. Não, hoje eu dou 10 aulas na sexta-feira. É porque era o dia que eu tirava para viajar para os concursos. E aí foi a minha primeira aula de História. E foi naquela primeira aula de História que eu falei, é isso. Aí ali nasceu, o São Dalvão matou seu professor de História. Saí na João Pessoa desesperado. Fui bater no Colégio Santa Cecília e falei, chame a freira. Irmã, pelo amor de Deus, eu tento dar aula de História. Se eu morrer amanhã, eu vou me arrepender de não ter sido professor de História. De não ter sido TRT, não. Mesmo. Aí pronto, aí as portas foram se abrindo e depois veio o mestrado, veio esses projetos aí que a gente vai conversar. Mas sim, falei demais, mas é porque é algo muito potente, sabe? A virada de chave, ela foi muito impactante, porque foram muitos sinais, né? De ver aquilo, não, isso me preenche, que eu nunca senti isso. E não é romantizando, não. É você estar atento, né? Ao seu coração, né? Teve algum convidado aqui que disse que ele fez 3. Não, ele fez 2. Fez odontologia e fez educação física. Mas o Danilo, Aliás, tá aí no canal. Ele diz assim, falta uma coisa que preencher um vazio. Olha o amor, a história. E ele começou, mas não deu para terminar, mas segundo ele ainda vai. Foi o Danilo. Massa, sensacional. É engraçado essa sensação de que precisa preencher, que é pleno. Luciano Klein falou a mesma coisa. Fez geologia, depois fez história, se apaixonou. É um dos cursos, né, que eu acho que mais tem essa questão mesmo de fazer sentido para aqueles que amam, que conhecem, que lutam, que constroem, né? Acho que eu desconheço, assim, cursos que tenham isso, né? De ver pessoas que se sentem... Interessante isso, Eu tenho convivido muito, assim, não só com historiador, né? Porque aqui também vem arquiteto, vem escritor. Sim. Mas eu percebo demais isso. Graças a Deus, não estamos só.
Aí eu queria que tu falasse, quando é que nasce essa ideia de... Porque o Walking Tour, né? Sim. Ele é muito comum por aí. De fato, em Fortaleza, com professor de história, sim, acho que tem pouquíssimos, não é? Isso é muito interessante porque o que acontece? Depois que eu tomei essa decisão, né, de seguir mesmo a história, você sentia educação, falta de que aqui não tinha algo... Pois é, mais do que a falta, é muitas vezes o desconhecer. Porque, por exemplo, a gente tem um trabalho muito interessante do professor Gerson, que é o pioneiro. Que é o Fortaleza, né? Fortaleza a pé, o bode ioiô, incrível. E eu também nem cheguei a conhecer, né? No sentido que eu não... Às vezes você não pesquisa, você não sabe, você não tem acesso à mídia que é feita, não tem uma estrutura muitas vezes orgânica da cidade, dos cidadãos de promoverem isso, né? Talvez de repente não estava no meu nicho. E aí aquilo da ausência ou do desconhecimento das rotas ficou muito forte no meu coração. Eu venho de uma família que é apaixonada por viagens. Então lá em casa sou eu, meu irmão mais novo, né? 1 ano e meio mais novo, papai e a mamãe. Então a gente passava o ano esperando chegar julho para poder viajar. E aí aquela viagem assim, a gente fica nas pousadinhas, mas conhece o que puder. Eu fico tão feliz porque uma das memórias mais intensas que eu tenho e bonitas do meu 3º ano pré-universitário foi o professor de geografia mandando eu ir embora da aula de revisão para a UES. E o professor tá me expulsando por quê? E era sobre bacias hidrográficas no Brasil. E aí ele perguntava, eu respondia, aí ele foi pra porta, né, e disse assim, meu filho vai embora, você não precisa estar aqui não. Eu falei, professor, é porque meu pai e minha mãe me levaram para tomar banho em todos esses rios. Olha, e aí o lance de que a experiência ela fixa, né? Fixa. E é o afeto. Então aquilo sempre fez parte da minha vida. Eu cheguei até a cogitar fazer turismo no Cefet, né, no atual IFCE, porque achava muito bacana aquilo. E aí, quando termina a faculdade, eu entro no mestrado em ensino de história da UFC, algo sensacional. O mestrado assim abriu muitas, não portas, mas olhares dentro de mim, me ver enquanto professor, ver a história, o ensino de história no Ceará, sabe? Aquilo começou a gerar inquietações. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Veio a época da pandemia e quando começou a flexibilização e a gente poder retornar, amigos meus falaram assim, cara... Faz uma aula que a gente vai contigo. A gente garante. Faz uma aula de campo que a gente vai. E essa aula de campo, às vezes acontece no máximo no colégio. Quando a gente tem 9, 10 anos de idade, é uma memória afetiva forte, né? E aí, ali uma caminhada no passeio público, Mercado Central. Aí no máximo, quando você fica um pouquinho mais velho, vai ali para Redenção. No máximo ali chegando a Aracati. E acabou. Porque o nosso estado é muito famoso pelo turismo, Fortaleza é muito famoso pelas praias, mas o nosso centro, que todo mundo fala, qual é o centro histórico daqui? Aí você associa um centro histórico muitas vezes de Salvador, de João Pessoa, que é tudo no mesmo miolo, né? E Fortaleza pulverizado. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou lançar. Vamos fazer aqui um roteiro e pra mim... Sim, aí tu fez a aula de campo, a inicial. Aí eu fiquei assim, rapaz, eu vou levar esse povo pra onde? Eu pensei e diagnostiquei com os alunos uma dificuldade imensa que é entender o que está acontecendo no mundo. Então a gente dá aula de história, para a gente às vezes é muito claro, mas para o aluno não é. O que está acontecendo em 1824 em Fortaleza, no Ceará, no Brasil e no mundo? Ele às vezes não consegue entender a linha do tempo. E esse ensino de história na linha do tempo está até sendo revisto muitas vezes, né? Será que é assim mesmo a melhor maneira? Aí eu falei, já que para as pessoas talvez faça mais sentido, aí eu pensei em criar uma linha do tempo, uma narrativa, né? Pré-colonial, colonial, né? A ideia dos ciclos econômicos e tentar associar os patrimônios do nosso centro histórico a essas datas ou a esses eventos. Então, eu comecei então a fazer com eles essa proposta. Vamos começar aqui, eu vou falar sobre isso, depois a gente vai pra cá. Com um grupo de 10 pessoas. Ainda não era assim profissional. Nada, eram 10 amigos. E era uma aula de história. E aí a ideia mesmo que a gente faz, esse projeto é uma aula de história. Não é um city tour, né? Até porque a cidade é múltipla, é plural, é linda, é imensa, é potente e tem espaço para todo mundo. Então, não é um city tour, não é uma caminhada turística. É turística porque a cidade é turística, mas é uma aula de história sensorial. Então eu falei, cara, a gente precisa conhecer a história pelos 5 sentidos. Então visão, audição, olfato, paladar e tato estão presentes. Quem nos acompanha é Belchior, é Ednardo, né? O paladar com os nossos sabores aí. Aliás, já por falar em paladar, que eu já tinha te perguntado, mas eu quero que você fale.
que nos vídeos, né? Aparece você... Vocês fazem um pit stop ali na Insetur. Na Insetur, né? Você servindo lá um líquidozinho preto. A galera acha que é café, né? Uma senhora pegou dando. Eu achei que era cachaça. Não, porque é muito disso, né? A história, ela é saber e é sabor. E aí, na experiência do Fortaleza Necrópole, que é a aula no cemitério, que inclusive, né, quando a gente divulgou, muitas pessoas, o professor faz, o fulano faz, que bom, né? Porque a gente tem que ocupar mais. Esse Fortaleza Necrópole? O que a gente chama, a gente criou... É a cidade dos vivos e dos mortos, exatamente, né? Fortaleza Necrópole é a cidade dos vivos e dos mortos. Professor, foi o que me chamou a atenção sua. Foi para isso. Foi justamente esse projeto. Que eu ia deixar mais assim para o final. Sim. Mas como a bebidinha lá é no dia dessa, lá da a gente começa lá na Vocês param lá e vão ali para o Croatá, né? Isso. Ali você mostra. Exatamente. A gente começa a partir dos lugares de exclusão da cidade. Então a gente vai contar a história de Fortaleza, do Ceará e do Brasil a partir da perspectiva dos lugares que ninguém quer ir. Ninguém quer ir para o cemitério. Ninguém quer morrer, né? Ninguém quer ir para a prisão. E aí Você sente muito isso? Com certeza, né? Uma rejeição? Ai não, cemitério, Deus me livre. O que? Quando eu divulguei, muitas pessoas falaram, ideia bacana, mas eu detesto cemitério. Não, Deus me livre. Não, já tô tão perto, é melhor evitar andar próximo, né? Que é isso, né? Mas muita gente dizendo que acha bacana, mas não tem coragem. E algumas pessoas que se permitiram ir, elas disseram, que experiência incrível. Porque a gente é um projeto em parceria com o professor Tiago Roque, que é historiador e filósofo. Então as reflexões que ele traz também sobre a filosofia, você fica assim, encantado com a beleza do tema. E não é valorizar a necrocultura, a necropolítica. Pelo contrário, é fazer a gente perceber que essa vida, de fato, ela é muito passageira e efêmera e que existem conexões, como vai dizer Augusto Conte, né? A cidade, né, ela é governada, os vivos são governados pelos mortos. Então, o que a gente herda de cultura, de tradição, são dos antepassados. E a juventude vem justamente para tentar romper e transformar isso. Aí a gente começa lá com um brinde com licor de genipapo. O líquidozinho preto é o licor de genipapo. Na Insetur, e aí vão... A gente passa no Morro do Croatá, né, que seria a Praça da Estação hoje, falando um pouquinho sobre essa ideia. Inclusive até a anedota que se diz que os cemitérios vão surgir quando a primeira dama, né, da província desmaia com a caatinga que subiu na Igreja do Rosário. E aí você desmistifica. Né? A gente fala sobre todas essas questões mesmo da política de higienização, daquela ideia do positivismo, do cientificismo vindo com muita força. De certa maneira, uma questão também com relação à igreja e à força dela, quando você traz a ideia do cemitério. Apesar dele estar bem associado, né, à ideia da fé também, sim, a presença dos ingleses, a presença dos judeus, a presença dos árabes. Então isso vai contando a nossa história. E aí tem uma caminhada muito interessante que é de lá até o cemitério, que dá uns 4, 5 quarteirões, que a gente consegue percorrer o caminho das almas, né? Que a gente chama... Na Rua das Flores? Era o caminho das almas. Que é justamente a Rua das Flores. Aí eu batizei de Caminho das Almas, porque quando você tem a exumação do cemitério São Casimiro e vai levar os corpos até o São João Batista, as almas foram passando, né? Verdade. Aí a gente fala, a gente vai fazer o Caminho das Almas e aí vamos chegar lá e contemplar. E aí você Mas contemplar a arte cemiterial, porque tem... Sim, apesar de provinciano, né, o nosso... A parte histórica do nosso cemitério. Mas tem muita coisa bonita. Sim, tem algumas fontes de pesquisa. Vocês também focam isso aí, a arte. Inclusive tem um livro que é até do Museu do Ceará. Acho que era uma dissertação ou dissertação que virou livro, a publicação. Uma das nossas bases é ele, né? Que vai até nos lembrar que tinha catálogo de túmulo. Né? Na verdade, de jazigo, né? Porque o túmulo é aquele que está de baixo, né? O jazigo é aquele que está acima. E você acaba vendo uma reprodução, por exemplo, o mesmo tipo de Cristo, assim, redondo, que se usava numa época, né? Você já percebeu isso? O mesmo tipo de decoração. Sim. Eu acho muito interessante. Eu sou Maria Cemitério, adoro. É? O nosso, sou. Eu acho que sem preconceito nenhum. Agora, claro que tem amigo que enche meu saco. Uhum. Né? Coisa dark, que coisa mórbida, que tem nada de mórbido, né? E se você olha na Europa, a perspectiva é outra, Père Lachaise, né? Que é sensacional. Ele deixa dinheiro ali pro turismo. Consolação em São Paulo,
Aí você tem Buenos Aires, o Recoleta. E sabe aonde agora? Que eu fiquei tão satisfeita? É o cemitério da Soledade, em Belém. Belém do Pará. Belém do Pará. E tem isso que você faz, só que estatal. Massa. Bancado pela Secretaria de Cultura. Massa. Agora, não tem mais enterros lá. É um cemitério que foi abandonado. Ele foi construído em 1850, abandonado 30 anos depois. Não teve mais nenhum enterro lá. Mas dizem que... Eu não conheço pessoalmente, vi só reportagem. Estou indo pra lá, vamos saber. Pois, claro que você não pode deixar... Cemitério da Soledade. E à noite, tudo iluminado. Aí fizeram uma requalificação do cemitério. E ele virou o Parque da Soledade. Nossa. Só o nome, né? Que mudou. Sim. A gente até queria fazer à noite, né? Só que tem toda a estrutura, né? Que São João Batista é enorme, né? E a iluminação. É mais delicado. E ali não é muito seguro. Pois né? fica numa área também mais delicada Mas nesse se a sentido, pessoa né? De vulnerabilidade. estiver indo no São João Batista, pode me chamar. Se eu não tiver o que fazer... Pronto, já tem a data, dia 26 de outubro, viu? É mesmo, um eu sábado. vou agendar. Já deixa agendado. O próximo é, professor? Já está agendado. Vamos começar a divulgar nas redes sociais. Certeza, gente. Estarei lá. E vou contar aqui, na Voz da História, como é que foi a experiência. O que é bonito. Também, se eu não gostar, eu quero de volta. Pode falar. Vem aqui, escolhendo. Mas o bacana é porque você tem bem pertinho a edifício cidade, Maravilha. Né? Aí é justamente essa, onde a cidade é realmente dos vivos, que se aglomeram ali, e também dos mortos, que estão tudo aglomerado, e que nos ajudam a entender um pouco mais do nosso passado, né? Tem uma foto aí, Daniel, bota aí ele com a turma. Olha aí. Os alunos dele. Tá aí. Pode ampliar esse bem. É o professor Thiago Roque do meu lado, Aumenta de azul. Aí. O de azul. O historiador Roque. e filósofo, grande parceiro também que idealizou com a gente. O professor Paulo Ayrton Damasceno é um dos caras que nos ajuda. É uma média de quantas pessoas? A gente leva entre 30 e 40. Um grupo bacana pra gente fazer aí a nossa reflexão. Quem Muitos é o seu alunos... público? Eu achei que era jovem, mas eu tô vendo aí que a gente de todo jeito. Pois é, de todo jeito. Até criança já foi, criança, né, que a família já tem um certo diálogo, outro entendimento. E é muito legal isso. De fato, é uma experiência para a família. Tem criança aí, a menininha. É uma experiência para a família, os jovens também, inclusive alunos meus, né? E ex-alunos. Teve alguma coisa inusitada aí já nesses passeios? Olha, Sei lá. No Fortaleza Necrópole, normalmente não. A gente já teve umas 3, 4 edições. Teve uma que a gente foi que estava tendo muito sepultamento. E eles pediram só pra gente respeitar os espaços, claro. Né? Que é o que a gente faz. A gente sempre faz a conscientização de que é um lugar também de espiritualidade. De respeito, né? De respeito, claro. Mas um fato muito interessante foi o seguinte. A gente conta a história aí da Santa Arina. Né, que fala sobre a questão da mulher, né, uma jovem que faleceu muito nova, e assim que a gente terminou, é uma das mais potentes da aula, é uma das mais fortes, sabe? Emocionantes até, que normalmente as pessoas costumam se emocionar e chorar mesmo. Pois uma das participantes, ela pegou e disse assim: professor, e quando é o contrário? Quando não é o filho que perde a mãe, mas a mãe que perde o filho? Nossa, ela tinha perdido. E os filhos dela eram quadrigêmeos. Eles estavam enterrados no túmulo do lado. Nossa. E aí, isso foi muito impactante, mas para a gente perceber também isso, a mulher, né? Como essa mulher era tratada antes, como essa mulher é tratada hoje, e esse amor de mãe, né? Essa ideia dos laços familiares, e não é morbidez, pelo contrário, é você também poder ali expressar a sua dor, você ali também poder expressar a sua esperança, você ressignificar as coisas, e ela foi uma das que ressignificou essa ideia de encarar o cemitério, né? Nesse sentido, não só mas do eles luto da não perda. estavam lá não, os filhos, não foram enterrados lá não. Sim, no túmulo vizinho da Arina. Porque era uma das famílias também tradicionais. Então, assim, quando ela partilha isso conosco, é uma coisa muito bonita de dizer que a história ela é feita de gente e a gente somos nós, né? Usando aí uma certa poesia no português. É verdade. E o Belchior, eu gosto muito de trazer essa frase dele, né? Quando ele fala: a minha história é talvez igual à sua. Então, essa história próxima, essa história nossa, que não necessariamente está no livro, mas está aqui. Isso é muito bonito, né? Exato. Ou seja, tem história em todo canto. Tem história em todo canto. Que é tua, o bordão também. Foi junto com o pessoal da TV Verdes Mares, né? A gente pensando, eles viram alguns vídeos, né, lá no Instagram. E aí eles pegaram e falaram: vamos fazer um quadro, vamos pensar aqui. Aí juntos eles falaram: cara, podia ser, tem história em todo canto. Eu falei: perfeito. E aí ficou. E tem história em todo canto. Eu adorei esse. Foi fantástico. Fala um pouquinho, pode.
Depois a gente vai procurar o Instagram do professor Sandoval. É aberto, né? É aberto. Para vocês seguirem. Outra coisa que eu esqueci foi de passar aqui o currículo. Gente, estava tão empolgado que a gente começou a conversar. Passando, né? Mas eu vou colocar, como eu sempre faço, na descrição. Fala um pouquinho desse... Tem história... Ele está ainda ativo? Ele foi inserido dentro de um programa muito bacana chamado Inspiração, que é inclusive até capitaneado aí pela Thais Lopes, né? Que ele tem a ideia de trazer histórias, de trazer reportagens sobre temas importantes para a sociedade. E aí tem as temporadas. Então já teve uma temporada sobre sustentabilidade, ecologia, que era o Mares ao Mar. E aí teve o Terra de Sabidos, que era justamente falando sobre a educação. E aí o Tem História em Todo Canto, ele entrou nessa temporada. Ah, entendi. Eu achei que era assim mais permanente. Aí agora eles estão com uma proposta de a luta das mulheres, o papel feminino, e aí tá lá de stand-by pra ver o que a gente faz com essa semente tão bonitinha que já deu tanto fruto, porque é muito bacana. Que ela tem história em todo canto. E ainda tem muito, né? Acho que a gente fez uns 20 quadros, uns 20 episódios. E ainda tem um monte aí, vários... A gente fez ali muito ainda na região central, né? Então, assim, calma, não nos julguem, porque é muita coisa mesmo. Mas a ideia até de espalhar pelos bairros e trazer essa proposta, né? De perceber que a história de Fortaleza não é só das grandes narrativas, não só dos grandes prédios, do patrimônio que sobrou, né? Porque já derrubaram tanto. Mas é perceber que no seu bairro também aí tem uma história que precisa ser contada. Tudo tem uma história. E aí a gente tem a ideia de ir pro Mucuripe, tem um trabalho lindo do Diego, o Acervo Mucuripe, meu Deus, né? A galera da Messejana, Parangaba, que o Trilhos, a gente conseguiu chegar na Parangaba, né? Nós vamos chegar aí, né? No Trilhos. Aí vocês vão até Parangaba. Conta aí, Fortaleza sobre Trilhos, gente, é o terceiro. É o terceiro, né? O primeiro original é o Vem Comigo, que é a aula de história a pé pelo centro de Fortaleza. Aí depois surge o Fortaleza Necrópole, que é no cemitério de São João Batista. E aí surge o Fortaleza sobre Trilhos. Também com o professor Thiago Roque. Antes de você começar, eu queria saber por que você acha que era necessário? Como é que saiu? Tá. Eu sei que a classe média... anda pouco, né? Sobre os trilhos. Sim, anda muito pouco. E antes de dizer isso, eu vou dizer, o metrô não atende. Ele, de fato, não atende a malha toda da cidade. Tanto é que o nosso trânsito é esse caos, né? Sim. Mas eu sei que é um fato. E que eu mesmo, assim, meus meninos pequenos, nem tinha metrô, né? Mas eu fazia isso aí. Sim, eu levava. Pra conhecer, pra andar de trem. Massa. Ixi, ainda era o tempo que ainda tem. E eu fiquei pensando, sabe? Refletindo sobre isso aí. Gente, quer dizer, isso aí servir como um passeio turístico. É um passeio diferente, né? Porque quantos anos nós estamos pelejando com esse metrô, né, professor? Pelo menos com as estações que vêm até aqui. Normalmente a classe média tem, com relação ao metrô, costuma ter raiva, porque aqui na Aldeota faz tempo que tem a estação que tá para construir para destinar Santos Dumont, né? E isso afeta, tem uma aqui nos Valentes e tem a lá do Colégio Militar, né? Sim. Mas o quê? Mais de 10 anos, talvez. Então, assim, a minha pergunta, de novo, é... o que é que lhe deu esse start, né? Pronto. Vou fazer... Pronto, sensacional. Um projeto sobre isso. Em mim tem algo de... uma criatividade, na verdade é uma inquietação. Uma inquietação de vivenciar novas experiências e propor novas experiências. E aí o Vem Comigo surge em 2021, agosto de 2021. Então, daqueles meus 10 amigos, na outra edição foram mais os familiares e os amigos deles. Aí na terceira já era gente que eu mais nem conhecia. E aí estourou, e era só para adulto. Era uma rota de quase 5 horas, com cachaça, né? Com queijinho do Raimundo, com as mariolas, e era aos sábados. E aí... muitas famílias começaram a me chamar e perguntar: professor, você não faz para criança? Aí eu, criança, segundo o Leandro Carnal, quem dá aula para sexto ano é capaz de dar aula para qualquer coisa, né? E eu comecei dando aula para o sexto ano. Minha pegada mesmo são os mais velhos, pré-universitário. Eu gosto muito desse esquema, né? Meio que cursinho, assim. Mas também tenho uma facilidade e gosto de lidar com as crianças. E eu falei, por que não? Eu comecei a perceber, Isabel, uma demanda imensa de Fortaleza por programações para a família. Né? Eu não sei se é porque eu virei pai agora, né? O Miguelzinho está com 11 meses e também não era muito da minha realidade, mas quando eu lancei, uma chuva de gente pedindo a experiência.
Aí eu adaptei para a realidade de famílias mesmo, com crianças, e o projeto foi se desenvolvendo ainda mais o Vem Comigo, certo? E aí, lindo, potente, você vê os pais rindo, aproveitando, as crianças aproveitando, aprendendo né? junto, vivenciando a cidade junto. Tem um com os desafio filhos. da gente modular a linguagem, mas, né, professor é pra isso mesmo, né? Aí o que acontece? Nessa ideia eu falei, muita gente, professor, tem outro não? Aí a gente começou a pensar um para um cocó, pensar um pro Aquiraz, fazendo ali o brinquedinho, né? A Vila do Aquiraz, meu Deus, sensacional. E eu falei com o professor Tiago, macho, faz tempo que eu quero fazer um esquema dos trilhos. Porque tem tudo a ver com a história de Fortaleza, a ideia da industrialização, da ocupação. E aí, quando a gente lançou, até com um pouco de receio, né? Falamos com o pessoal do Metrofop, sensacional, eles bem atenciosos. Parte de onde, professor? A gente sai do iate, né? Da estação do iate, para justamente trazer um pouquinho da disputa de quem é que vem primeiro para esse negócio chamado Brasil, né? É Pedro Álvares Cabral, é Vicente Pinzon, então você tá lá na região do Grande Mucuripe. Então a gente já começa a falar dessa Fortaleza dos Mares, falar dessa problemática aí do Tratado de Tordesilhas, bula intercoetera. Ali já começa. Então a gente marca 7h45 para pegar o trem das 8h05, né? Na verdade o VLT, porque tem a diferença entre VLT e metrô e o pessoal vai descobrir na hora. Quando a gente fala, quem já andou de metrô ou de VLT? Os que levantam a mão, a maioria andou fora. Andou de Paris, né? Mas em Fortaleza, não. Andando no metrô de São Paulo, no metrô do Rio, mas em Fortaleza, não. E, inclusive, o metrô só funciona da semana de segunda a sábado. Por que não funciona no domingo? Né? Pelo mesmo motivo que os museus são fechados em Fortaleza. Pois é, que normalmente hoje a classe trabalhadora está ali disponível para ter o seu lazer, né? Que os museus são fechados em Fortaleza? Eu acho que só o da indústria... É aberto? O da indústria... O museu ou o restaurante ali do lado? Boa, porque quando eu fazia aula no sábado ele era aberto, mas a gente incluía no início para os adultos, o Museu da Indústria. Mas no domingo eu desconheço, tenho que olhar. A casa de José de Alencar só funciona ali fora. Sim. Não funciona o museu. O museu que essa semana nós tivemos essa notícia maravilhosa, né? Que vai ser finalmente restaurado, não abrirá ao sábado. Pois aos domingos, né? Aos domingos, né? Uma coisa ainda muito esquisito isso. Isso é legal porque quando a gente começa a trazer a população para a rua, sabe? Para ter essa vivência, para ter essa aula de história, existe aí aos poucos, e a principal proposta é essa. Seja o Fortaleza Necrópole, seja o Fortaleza Sobre Trilhos, ou seja, Vem Comigo, é transformar o cidadão, transformar não porque ele já é, mas é fazer ele se reconhecer enquanto sujeito histórico. E aí eu só posso transformar se eu amar. E eu só posso amar se eu conhecer. Aí se eu não conheço, como é que eu vou cuidar? Né? Se eu não conheço a minha história, outro vai contar. E conta como ele quiser, de acordo com o interesse que ele quiser. É verdade. Se eu não ocupo a cidade, outros vão ocupar. E a pior coisa que existe para um ser humano é o abandono. Imagine para os patrimônios. Se para o ser humano é ruim, imagine para os nossos patrimônios, né? Então é muito bacana a gente perceber isso quando a gente leva 60 pessoas, 50 pessoas para andar num centro, num domingo, 9 horas da manhã, que não tem ninguém, entre aspas, e aí você vê outra cidade, você vê outras dinâmicas. Você não vê os invisíveis porque ninguém é invisível, mas você vê os invisibilizados, não só os irmãos de rua, né? Mas também quem não está naqueles patrimônios. Então assim, e aí ver as pessoas... E como é essa questão aí? Das dinâmicas? Tem receio, tem medo. Muita gente tem, não vai sozinho, né? Mas quando você forma o grupo, né? E aí você vê, né? Muitas vezes é onde o irmão de rua ele tem a oportunidade de muitas vezes ser escutado. Então ele vê o professor falando. 40 pessoas prestando atenção, eu também quero contar a minha história. E aí uma das aulas mais bonitas que eu dei foi justamente para pessoas que saíram da situação de rua. E aí a Obra Lume, ela acolhe, né? Ela tem um trabalho muito bacana de ressocialização, engajamento. E aí eles que já estavam há mais de um ano, né? Fora das ruas, né? Já se inserindo no mercado de trabalho, eles agora foram participar da aula num domingo de manhã. E eles viram, era a gente que estava ali. Você entra ali na Praça do Ferreira daquela e tem toda aquela dinâmica da padaria espiritual, né? Do jornal Pão, aquela coisa toda. E você vê hoje a Praça do Ferreira em outra configuração, principalmente no domingo. E aí você ir lá e dizer, olha, esses caras aqui, eles um dia estavam aí também, né? E hoje estão agora
vendo uma outra história. Inclusive um incentivo, né? Total. Muito, isso, né? Isso é uma das aulas que mais me marca, assim, né? Então, a proposta primeira é essa, é fazer com que nós nos reconheçamos enquanto sujeitos históricos, ocupar a cidade, conhecer, e assim, a partir de uma linha, né? É uma criação muito própria das minhas vivências, então também conto as minhas histórias, né? E elas vão se confundindo com a história da cidade. Por isso que não é um city tour, é uma aula dentro de um método, né? Aí o lance do Só que é uma aula mais descontraída. Descontraída e assim, nos 5 sentidos. Então você vai sentir o paladar, você vai sentir o tato, você vai ver, vai escutar, vai cheirar também. Muitas vezes quando a gente passa ali pela Praia dos Leões, né? O cheiro não é muito bom não, na esquina do museu. Mas são os odores da cidade. E teve uma criança pegou que disse assim, eita, que cheiro ruim, hein? Aí pois é, né? O pessoal faz bobeira, não pode fazer xixi no meio da rua, né? Mas, tio, como é que eles vão fazer no banheiro se eles não têm casa? Aí, bufo. Rapaz, e aí é legal que a gente vai aprendendo junto. E é legal, eu sempre falo que é uma construção. Né? A experiência é uma construção. A gente tem o roteiro da aula, tem ali, né, o plano de aula, mas cada grupo constrói. Aí demora quanto tempo, professor? O Vem Comigo no domingo para as famílias, ele costuma durar ali de 9 da manhã até umas 11h30, porque o passeio público tem às vezes, né, normalmente ele está abrindo às 9, né, no domingo, um pouquinho mais tarde. Aí é bom o pessoal dar um pouquinho mais tarde, né? Claro. O cemitério, né, o Fortaleza Necrópole, a gente começa 8h05, na verdade, porque a Insetu abre às 8h. E a gente termina ali por volta de 11h30, 11h45. E o Fortaleza Sobre Trilhos é um pouquinho mais esticado, porque a gente começa 7h45 para concentrar, para ninguém perder, porque 8 horas a gente vai, né? Sai 8h07. Vão até Parangaba. Aí a gente vai até a Parangaba. E o legal é porque a lousa é o vidro do VLT. Então você tá olhando ali a cidade, como ela vai mudando. Aí a gente conta porque o nome dos bairros, que inclusive falar dos bairros, tinha uma exposição incrível no Centro Cultural Banco do Nordeste sobre os bairros de Fortaleza, que era para ser uma exposição fixa, que era pra gente entender, né, a dinâmica de ocupação. Aquele que tinha aqueles... Sim, amarelinho tipo descendo. Móveis, não era? Isso, um mapa grandão com as divisões dos bairros. Que a primeira vez que eu tive noção disso foi na Faculdade de Direito, num projeto de extensão, a galera do Caju, do Najuc, eles mostraram pra gente um mapa de Fortaleza e disseram, pintem os bairros que vocês conhecem. Aí eu só pintei a Parangaba, porque minha avó mora lá. O Otávio Bonfim, que a avó França morava lá. Papicu, Aldeota, Cocó, acabou-se. Você fala, meu Deus do céu. Né? Eu sou de história. E aí o Fortaleza Sobre Trilhos a gente percorre quase 20 bairros. Claro que dentro dos trilhos, mas aí você vai vendo essa dinâmica. Muitas pessoas nunca foram nem na Parangaba, não sabiam nem quem era Parangaba. E eu falo, olha, aqui na Igreja Matriz da Parangaba, uma pessoa super importante foi batizada no dia 24 de fevereiro de 1991. Seu professor de história, né? Fui eu. Não, mas todos os outros, né? Aí a turma que conhece a Messejana jura que tá na Messejana porque parece um pouquinho a estrutura, né? Inclusive os jesuítas passaram ali a devoção da coroa do Bom Jesus dos Aflitos. A estação, né? Sobre os trilhos, debaixo dos trilhos. Descem lá. A gente desce. Não, a estaçãozinha tá fechada. Né? A bichinha tá assim. Tá fechada porque na nossa última pesquisa tava... Acho que o governo estava fazendo uma licitação para ver quem ia assumir, para cuidar lá fazer alguma atração. E é muito legal essa experiência da Parangaba, né? Aí na Parangaba a gente pega o metrô mesmo, que aí passa um pouquinho subterrâneo, e aí é muito legal. Aí às vezes a gente desce no Teatro Zé de Alencar, na Praça de Alencar, ou às vezes desce na estação, lá no Chico da Silva. E aí muda um pouquinho da rota dependendo do grupo, de como vai estar a configuração, se o teatro vai estar aberto. Aí a gente... Qual é que você gosta mais de fazer dos três? Se empolga, assim. Eu não sei, assim, essa pergunta é igual filhos, né? Não pode dizer. Detém. O Vem Comigo, que é o primeiro, ele é o geralzão, sabe? Que é um geralzão. E aí a gente consegue mexer, a gente tem uma experiência incrível com a mariola. Incrível com a mariola. Um doce de goiaba, ele pode fazer toda uma diferença no ensino de história. E eu usava muito ele lá na Praça dos Leões, mas às vezes ficava muito esticado para os meninos, principalmente criança, ir comigo até lá. Aí a gente tirou e vai fazer mais para os mais velhos, né? E vai fazer ela para os mais velhos. E aí a gente está usando lá no Baobá. Nossa, aí a gente vai escutar o Pingo de Fortaleza, vai escutar o mestre Moita e o mestre Augusto, né? O mestre Augusto Moita e o mestre Paraíba, quando eles fazem a música Maracatu Noite Azul.
O mar se deitou na areia. Lindo. E aí, como é? Vocês levam a caixinha? A gente leva a caixinha de som, né? Como no domingo, né? E a gente tem também a parceria, né? De alguns amigos que também são também do turismo, então tem aquela experiência dos trânsitos, estão nos ajudando. Então a gente também tem um acompanhamento normalmente quem vai com a gente é a Bruna, sensacional, a guia que vai dando esse suporte de estrutura, né? Então bota a caixa aqui, vamos servir aqui agora, olha o pessoal ali atrás. Sim, então, tem essa logística que o guia turístico que tem, né? Tem, sempre sabe desse manejo, né? Então, eu gosto muito do Vem Comigo. O Necrópole foi uma grande novidade de pensar sobre vida, né? Ainda mais a gente que sofreu muito com a questão da Covid, né? De perder muita gente. Muita gente perdeu muita gente. Ideia do medo da morte, mas ao mesmo tempo, quando a gente passa a refletir, a concepção vai mudando. E o Trilhos é um xodózinho, né? Porque é o caçulinha, entrou agora. Ainda tá do bando. Mas ao mesmo tempo, né? Você vê que as pessoas ficam... Todas elas ficam encantadas, né? E no trio é legal porque tem toda a questão de ocupar uma linha, né? Nesse sentido, algo do governo também, né? Da prefeitura. É pitoresco, como a gente falou aqui no começo, pra muita gente que nunca andou e não teria coragem sozinho. No metrô aqui. Não vou sozinho não, mas quando vê o grupo, não, pois vamos, né? Aí vale, Deus, interessante, né? E aí quando você passa a ter esse olhar da cidade, né? Que a cidade é minha, né? Aí é até um jargão do João Flávio, que ele diz, aproveite sua cidade. Perfeito. No programa dele, ele sempre termina assim, né? Aproveite sua cidade. Lá no mestrado eu tive contato com uma escritora, né? Que ela trazia assim a ideia do palimpsesto, né? Que é as camadas que a cidade tem. Então você vai tirando as camadas, percebendo como as dinâmicas, como são as dinâmicas, né? É apesamento. E aí você tem essa perspectiva de ir tirando as camadas da cidade. Então é no trilho, é no cemitério, é no centro mesmo ali de Fortaleza, e tem outras que a gente quer fazer. A gente quer fazer eu parei, mas é uma aula de bicicleta pela beira-mar. Então a gente saía lá do Mas a beira-mar ainda tem alguma coisa de história? Não, então, que é a Fortaleza dos Mares, né? Fortaleza sobre os mares. A gente fazia justamente, saía do centro Belchior, ia até o Poço da Draga, depois percorria e chegava até o Mercado dos Peixes e finalizava no Espigão da João Cordeiro. Por quê? Porque no Espigão da João Cordeiro eu estou 700 metros dentro do mar. Aí eu consigo enxergar do mar todo o percurso que eu fiz. Né? A galera da psicologia adora isso, né? Você sai um pouquinho para poder enxergar o que tá por fora ali, né? Perspectiva, né? Fortaleza tem uma rua coberta. O pessoal só fala da rua coberta de Curitiba, né? O nome dela, agora eu esqueci, é Padre não sei o quê, mas ela fica bem pertinho da praia de Iracema. A gente sobe ali aquela rua do São Pedro, certo? Do edifício São Pedro, da capelinha também de São Pedro, a gente sobe ali 2 quarteirões e dobra à esquerda. Eu vou pensar, tô devendo, né? Porque faz tempo que eu não faço e a gente vai esquecendo das coisas. Mas fizeram uma intervenção lá que tem uns panos na rua, como se fosse um tetinho, sabe? E forma uma ampulheta. A cara da história, que bacana, né? Gente. Aí lá a gente faz essa reflexão sobre o tempo. Então a Fortaleza tem uma rua coberta. Então é na Praia de Iracema. Resumindo. Ali, uns 3 quarteirões pra cima. Olha aí. E aí a gente passa o pessoal, vale, Fortaleza tem uma rua. Porque também tudo é como você conta, né? Porque tem várias formas de contar. Tem aquela forma que ninguém aguenta, tem aquela forma que é um saco, tem aquela forma que é super formal. Isso. E todo mundo. Então, ó, a gente tem várias iniciativas. Só prende, né? Você só, né? Manter o interesse ali quando... Eles chamam até de storytelling, né? Um termo agora chique, né? Isso, é verdade. Aí o que a gente tenta fazer é contar a história dentro de uma dinâmica, né? Dentro dos afetos. É bem bacana. E que não desmerece o trabalho também, que o sítio é importante, né? Que as experiências a pé, você tem a moçada massa, né? Que é a galera do Free Walking Tour, né? Que são os arquitetos, os guarda-chuvas em amarelo. Você tem o mestre Gerson aí também. Tem uma galera nova que depois que a gente começou a percorrer, vi que surgiram a turma da UFC. Gente, que bacana. Os meninos do Vai Vendo. Então, assim, as empresas de turismo que já têm os seus sítios formados, né? Muitos guias sensacionais, que a gente vai se fortalecendo, né? Agora, isso tinha que ter, assim, um apoio, né? Cultural, governamental. Muita gente fala isso. Rapaz, vamos tentar ver isso aqui. Isso entrasse como fosse, assim, no calendário turístico, né? Porque não é só praia, não é possível. A minha dissertação de mestrado é a Rota da Ditadura, né? E aí, muito baseado no Ednardo e no Pavão Misterioso.
E aí, olha professor, como que as bacana. coisas são dinâmicas, né? Eu nunca consegui aplicar essa aula, sabe? Porque boa parte dela, ou do básico, vem comigo, então vem comigo como tem uma demanda grande, eu tô, né? Tô ainda aproveitando isso e vivenciando essa situação. Mas a aula começava no mausoléu do Castelo Branco e terminava no túmulo de São João Batista. De São João Batista não, o túmulo do Frei Tito, lá no São João Batista. No São João Batista. Então, como é que o castelo é enterrado e como é que o Frei Tito é enterrado? Discrepante. E ao longo dessas duas sepulturas, a gente percorria uma narrativa e um caminho no centro. Então, a gente, na aula, né, tem a Igreja Sagrada do Coração de Jesus. Aí você pergunta, o que tem a ver com a ditadura? Ora, a disputa das próprias, vamos dizer assim, dos grupos dentro da igreja. Você tem a turma da Teologia da Libertação, Verdade. mas você tem também aquela turma que estava apoiando o golpe cívico-militar, e setores mais conservadores da igreja também participaram. E aí a nossa família está aí. As nossas famílias estão nesses grupos, estão nesses meios, inclusive até na não tomada de posição, e isso faz parte. Aí a gente segue para o Parque das Crianças, para a Cidade da Liberdade. Aí lá a gente já vai trabalhar o conceito de liberdade para os iluministas, para alguns filósofos, Bacana, né? e essa ideia da democracia e da liberdade. A gente depois desce ali para a Praça do Getúlio Vargas, que é da polícia, chamada Praça da Polícia, que é ali onde era o colégio, então Praça onde dos também voluntários. os voluntários, né? E aí Era fala o da liceu, ditadura, né? O liceu era lá. Fala da ditadura varguista, antes disso. Aí vai falar do palácio, do prédio acho que a Cefinha lá. Que ali era o Clube Iracema, né? O Clube Iracema, para falar de como os indígenas eram tratados. Ou seja, tem história em todo canto e eu posso pegar uma imagem da Iracema e dizer, olha, a ditadura tratou os indígenas dessa forma, o Vargas já tratava dessa forma, então como é que é isso dentro desse processo? Aí desce pro Justiniano de Serpa tombado, as meninas que foram perseguidas ali também por uma manifestação que fizeram, a diretora expulsa uma também, que a galera da TV Cultura tem. A Dizia Sá, Pronto, perfeito, jornalista, né? né? Isso. Ela estava nesse... E aí a TV Cultura tem um documentário Memória e Verdade que embasa. Aí depois a gente descia para o centro, né, de memória da resistência mesmo, né, que eles até fizeram e mudou de lugar porque era na Secutifor. Aí passa pela 10ª Região Militar. Esse que você está falando aí é o ali do lado do teatro? Era o Memorial da Resistência, né, que tinha ali pertinho, que a gente passava. Não tá mais ali? Pois é, quando a gente Teatro Nadir Sabois. Não. Nadir Saboia. Quando a gente tentou ver, quando eu fui fazer algumas pesquisas, parece que estava desativado. Atrás do Paço? Atrás do Paço. É. Não acredito. E aí Mas também ali tá a terra de ninguém, né? Ali tá um pouquinho complicado pra gente passar, né? Aí a gente passava pelo forte e aí depois, pela aula, pegava um ônibus era bem grande, né? Mas para terminar no São João Batista e no túmulo do Frei Tito. Aí no Fortaleza Necrópole, a gente passa pelo túmulo do Frei Tito. E é uma experiência muito legal. Muito legal. Também com experiência sensorial. A gente escuta uma música do chamado Pão da Igualdade que fala um pouquinho sobre aquilo que então eu tive. mexe com todos os sentidos. É por sim. isso que o povo fica apaixonado pelo... E tá lá no túmulo dele, né? Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. E não é nada de imposição partidária. Pelo contrário, o que eu fico muito feliz, sabe, Isabel, é que muitas pessoas já passaram pelas nossas experiências. Acho muito mais de 1000. Que bacana. E, inclusive, um amigo meu, ele levou a família, era um grupo grande, de pessoas, assim, bem nossa família mesmo, sabe? Tem gente de todo tipo, né? Tem como. E aí ele disse assim, cara, eu não te contei pra tu não ficar angustiado nem nada, mas a minha família, ela passou durante muito tempo por um racha grande na época da política, na época das eleições presidenciais, todo mundo, né, eu acho. E aí... Todo mundo, acho que toda a família passou por... E é o que a gente está vivendo, né? Mas ele disse assim, cara, todos eles se sentiram contemplados na aula. Isso para mim foi um elogio no sentido de que enquanto historiador, enquanto professor, claro, todos nós somos seres políticos e todos nós temos a nossa vivência, temos a nossa história, temos os nossos valores, que no nosso julgamento, aquilo dali a gente acredita que é o melhor para a cidade, que é o melhor para os outros, que é o melhor para mim. Mas em nenhum momento eu posso impor isso a ninguém. Principalmente quando a gente está numa posição de mestre, né? De educador, de professor, de historiador também, né? Eu acho. E fazer, isso é o que eu acredito, e fazer com que cada um, na sua liberdade e na sua criticidade, vá descobrindo isso. O que me influencia, o que eu acredito, o que eu também posso discordar, sabe? Isso não é uma neutralidade. Pelo contrário, a meu ver, é uma verdadeira libertação.
né? E respeito ao outro e à história do outro. Até porque a democracia é feita do contraditório, é feita da pluralidade e deve ser defendida dentro desses institutos que a gente tem e está sempre de olho nisso. E ele falou, todo mundo aqui gostou. Do mais extremista de um lado, do mais extremista do outro, eles não se sentiram ofendidos e, pelo contrário, eles disseram que as reflexões foram muito importantes. Nem se sentiu afrontado. Não né? se sentiu afrontado. Agora, a história, a meu ver, ela tem que incomodar no sentido de dizer assim, olha, você, olha o seu outro, olha o seu irmão, né? Olha aqui a sociedade, como é que tá. Para mim, a aula de história massa é aquela que a gente sai assim... Pensando. Pensando. Bota o povo pra pensar. Porque é o que eu digo, em todas essas experiências, e o que eu busco fazer isso na sala de aula a história mais importante que tem é a sua. É a sua. Né? E que essa história das grandes narrativas ou das nossas tentativas de trazer umas histórias mais marginais aí, no fundo é para fazer você se encontrar. Né? Dizer assim, uau. Né? Então, quando a gente vai falar sobre, por exemplo, a República, né? Foi golpe republicano, não foi golpe republicano? O movimento ali do Partido Republicano Paulista, do Deodoro da Fonseca, das forças do Exército. Aí logo depois o Deodoro assume e renuncia. Aí entra o Floriano Peixoto, né? E os meninos estudantes no livro. E o que tem a ver Fortaleza? A imagem do Dom Pedro II, em frente à catedral. Ele tá com qual roupa? Tá com a roupa da Marinha, né? Ele não gostava de ser retratado assim. E a Marinha era uma força fiel o quê? A monarquia. E aí quando o Floriano quer impor ali a vontade dele, o que a Marinha faz? Revolta da Armada. E aí ele vai fazer o quê? Vai massacrar quase 600 pessoas na Ilha do Desterro. E para homenagear, qual é o nome da Ilha do Desterro agora? Florianópolis. Para homenagear, não, ele impôs, né? Professor? Nesse sentido, o nome é uma homenagem. Não, ele impôs como se fosse mesmo assim, um castigo, né? E aí você... Professor, a maioria... Só sim. Tem muita gente de Florianópolis que não sabe que o nome da capital é por causa de Floriano Peixoto. Eu já me deparei com gente que mora lá e não sabe. Porque vai naturalizando, né? A gente vai naturalizando, fica uma coisa normal, você vai falando. E daí é bom refletir, né? Vamos mudar o nome? Não. Tem a ver com tudo que você falou, né? De conhecer sua história, conhecer sua cidade. O mínimo, né? Essa disputa entre o Deodoro e o Floriano. Aqui no Ceará teve um episódio clássico, que foi lá no Palácio da Luz. Né? Um tiroteio, 13 pessoas morrendo, pouco medonho, a estátua caiu. A estátua cai em pé, quase explode a igreja do Rosário. E o que isso tem a ver? A disputa nacional numa praça em Fortaleza. Exatamente. Aí quando você fala numa sala de aula que isso aí aconteceu e 13 pessoas morreram, um parágrafo de um livro didático, essa história aqui, a 5 km da tua escola. A 5 km, tá vendo esse teu livro aqui? A 5 km, 13 pessoas morreram por conta desse negócio. Aí o menino... A gente vai Tem muita sorte, seus alunos, viu, professor? A gente tá chegando aqui próximo do fim. Mas eu queria fazer aqui mais uma pergunta. Você tem uma espécie de aula animada também. Café-aula. Café com história, acho. Sim. É café com história? Tem história em todo canto, né? Que eu acho que vai ser o nome desse episódio, inclusive. Gostei. Numa confeitaria, não é? É o mesmo sistemática, só que é paradinho e você lá dando as... Essa ela é mais artística, sabe? Na verdade... ela puxa mais para eu puxo um pouquinho mais para as artes, porque o que acontece? Numa dessas aulas, o Ayrton participou com a família e ele ficou encantado e disse assim, cara, eu tenho uma confeitaria, vamos fazer uma coisa diferente. Pensa aí, me diz. Aí eu, cheio de coisa. Aí depois ele me ligou de novo, cara, vamos, pelo amor de Deus, tá de portas abertas para ti. Aí eu falei, uma confeitaria... Bacana. Cara, eu acho que o que combina com confeitaria, eu fui lá, achei linda, a confeitaria sublime, cor mais mimosa de Fortaleza, casinha amarela. E eu disse, o Louvre combina com isso daqui. Mas se eu for dar uma aula sobre o Louvre, e eu sou apaixonado por arte, ainda quero fazer uma especialização em arte, se eu falar do Louvre é muita coisa. Já sei, vou fazer um recorte. Grécia e Roma, Antiguidade Ocidental, a partir das obras do Louvre. Café com História. Divulgamos. Menos de 24 horas lotado. Lotou tudo. A gente já fez 6 turmas do Café com História.
Edição Louvre, Antiguidade Clássica. Aí, porque eu sou apaixonado pelo Renascimento. Nossa, Florença, sensacional. Eu falei, por que não fazer uma noite na Toscana? Aí vai ser uma aula com vinhos. Uma aula só sobre Renascimento, usando as obras agora da Galeria Della Uffizi e da Academia. Olha que maravilha. Nossa, e o Ayrton super caprichoso, chefe de cozinha, sommelier, aí ele prepara os pratos, faz aí as harmonizações dos vinhos da própria Toscana. E o último, que a gente há tempos queria e tá sendo assim, uma delícia, que é o Terra Brasilis. A história do Brasil, a partir das obras do MASP e algumas do Ipiranga. Aí esse me interessa. Muito legal. E aí só de plus aí, né? É que eu comecei a perceber que a gente viaja para muito canto e não se prepara. E às vezes deixa de vivenciar uma conexão, um momento que não conhecia. Que não sabe a ou história não lembrava do colégio. Aí a gente tem um projeto que é dar uma aula de história para quem viaja. Particular, né? É, particular. Eu já o grupo vi. vai, aí muito interessante. Gente, eu vou deixar... Não, eu vou deixar o seu Instagram. Sim. Lá no, né? Vai mostrar aí, Daniel? Mas eu deixo também... Aí, ó. Sandra Matou, seu professor de história. Dá só uma passeadinha aí no... Inclusive tem um Terra Brasilis, né? Pode subir, tem Daniel. Tem um Terra Brasilis aí. Tá, o Fortaleza Necrópolis. Isso, ali o menino que foram pra Feira das Profissões. O Terra Brasilis. Aí, ó, o Terra Brasilis. A galera. O cardzinho, moscatel, né? Nossa, a gente fala sobre aqui France Post, né? Com um moscatel e um pastel Olha aí, de nata. ele aí no cemitério. Apontando pra... Eu estarei lá, viu? Dia 26. Vai ser muito bom. Se Deus quiser. Aí é o túmulo aí, do Caio Prado. Sim, volta aí, Daniel. Volta. O do Caio Prado. Esse daqui. É, que é a coluna ceifou a vida pela metade, né? Eu gosto muito. E eu estava vendo uma crônica outro dia, professor, o Caio Prado, pode baixar. Eu quero que tu mostre essa foto aí, tem como aumentar não, né? Tá aí, ó. Né? Mostrando aí pro pessoal a coluna. Ele foi muito querido aqui, passou muito pouco tempo, né? Foi embora muito jovem e tal. E que nos primeiros anos era uma verdadeira romaria na época de finados. Sim. No túmulo dele. Era dos mais visitados. Era dos mais visitados. Interessante. Paulista, tem uma rua dele lá na Consolação. Eu tava lá em São Paulo, eu vi Caio na família Prado. do Caio Prado, né? Olha aí, né? É. E acho que 36 anos, febre amarela. E acho que foi o último ou penúltimo governador na época do Império, né? Muito amigo de Dom Pedro, né? E 88 ele morre, né? É. Na seca dos 38, não é? Sim. Que a cara do vestibular da UES é cobrar essa seca aí. É, né? Olha, ainda mais. Esse programa é muito informativo, ó. Dá até bizu aí, né? para o Enem, né? Sandoval, obrigada, querido. Eu que agradeço. Quando eu recebi o convite, eu falei, uau, olha aí que nível a gente tá chegando. Que moral, hein? Tá na Voz da História. E eu que adorei ter dado certo, né? Porque a gente se falava assim muito. Isso aqui tá à sua disposição, viu? Oh, maravilha. Inclusive para o projeto lá que você falou, né? Sim. Professor Jailson, muito bom, né? Que tem uma proposta bem bacana. O professor Zilfran também, do Instituto Federal, que a galera tá mergulhando nessa ideia do videocast. Tem que ser divulgado, é para isso que a gente tá aqui. Gente, tive aqui um episódio daqueles super empolgante. Com esses novos talentos, como eu chamo, né? E que enche a gente assim de esperança, né? De que a coisa aqui não vai morrer, a história não vai morrer nunca, vai se renovar cada vez mais. Conheçam o trabalho do professor Sandoval, tá? E com relação aqui, o de sempre. Tem gente que reclama porque eu fico curta, compartilho. Tu acha? Não tem que ser. Tem gente. Não, eu gostava porque tu não pedia, tá? Mas meu diretor agora quer que eu diga. A chamada passando. Bora engajar. Gente, vai me engajar, mas tá muito bom também, tá crescendo bastante. Manda, o mais importante que o negócio curtir é você mandar esse vídeo aí pra quem você conhece, não é? Muito bem. E fazer seus comentários. E até a próxima.